Júpiter como essa regência dos 6, né? A gente tem esse dedinho aqui, que é o dedo Júpiter, né? E esse é o dedo que forma o Gyan Mudra, né? Que é o símbolo aqui dessa condição de sabedoria. No entanto, se a gente considerar assim, o Yogi Bhajan, quando ele falava sobre Júpiter, ele nunca falava de Júpiter, e isso que é interessante, que eu acho que tem a ver com o que você está trazendo aqui, e para entender quais são essa condição da vida, onde a gente age como um guerreiro, num senso de justiça, e ao mesmo tempo não tem uma emoção envolvida e consegue se colocar exatamente no lugar onde precisa estar para agir de forma a servir a vida. Essa é a perspectiva da ação, uma perspectiva de serviço à vida. E é isso que essa sabedoria de Júpiter nos ensina. Só que ela não nos ensina sozinha. Ela sempre nos ensina em paralelo com Saturno. Então, quando o Yogi Bhajan falava disso, ele falava assim, a vida tem 2 professores, Júpiter e Saturno. Curiosamente, esses 2 dedos aqui. Não andam separados essas 2 instâncias. Elas precisam andar juntas. Porque justamente um coloca a perspectiva de se lançar nessa amplitude para abrir, para avançar diante da vida, que é a intuição avançando como? Aí o Saturno dá o como, que é focado, alinhado, dentro de uma perspectiva única de ação. Então é como se houvesse essa expansão total e aí um alinhamento total para exatamente aquela ação que precisa ser feita. E esse é o golpe da espada. É quando esses 2 professores, essa moeda de 2 caras, ela está sendo lançada na vida e girando e formando uma única instância só. Né? Quando é aquele símbolo de você girar uma moeda, né? Vamos pensar que cada lado dessa moeda é Júpiter e Saturno. Quando você lança essa moeda gira e forma um único campo visual, que é esse alinhamento total. E que a gente consegue daí agir na vida de forma centrada e relaxada, sem que haja um envolvimento aí emocional, quando a gente vai considerar todo esse processo, depois que a gente vai falar mais para frente também em algumas aulas, do Shiva Granta, aqui, esse envolvimento intelectual que se sobrepõe a essa sabedoria que se doa. Porque quando a gente fala de Júpiter, a gente está falando de uma sabedoria, e aí essa metáfora da espada, que é a sabedoria também, mas é uma sabedoria que está a serviço da doação, ela está compartilhando uma luminosidade, ela não está tirando outra parte. Apesar de quando o Yogi Bhajan falava, ele brincava assim, ele falava o seguinte, que quando Júpiter ensina, ele te ensina assim, ele fala, se você fizer isso, como se Júpiter falasse pra gente, se você fizer isso, você recebe algo por isso. Então você tem ganhos por fazer. E Saturno ele ensina, se você não fizer, você perde. Então um ensina te dando benefícios e o outro te ensina tirando coisas. Então um tipo coloca a perspectiva de você tem coisas a ganhar na sua vida, você vai conseguir executar coisas, e o outro te coloca a perspectiva de você não perderá instâncias aí na sua vida já conquistadas. Então fica esse jogo entre um e outro, e a gente sempre vai relacionar, quando falar de Júpiter, precisa ter essa condição do recuo de Saturno. Então quando a gente tem, por exemplo, é Saturno que impede que você, nessa perspectiva que é como se tivesse uma sensação de estar diante de uma guerra e no momento, né, anterior, passado, não havia uma possibilidade de estar nessa guerra e agir sem estar conectada com uma personalidade que tem algo a ganhar com isso. Quando a gente tem algo a ganhar, é esse Júpiter, essa condição da intuição ou essa área do saber que se expande desordenadamente, e aí quer ganhar em território, enquanto se expande, quer ganhar em território. E é Saturno que evita que você faça esse processo de expansão desordenado. Ele ordena a expansão, ou seja, ele ordena os golpes certeiros, são só golpes essenciais. Porque Júpiter, junto nessa lógica com Saturno, representa aí o que a gente já falou aqui, quando a gente falou da realeza e dessa coroa que a gente assume diante da vida, de um processo de justiça. Porque na parte simbólica positiva da expansão, podemos considerar assim, né? Para quem... Eu não entendo de astrologia, mas eu observo um pouco essa referência do que pode ser essa simbologia de Júpiter aí, essa polaridade que ensina esses 2 mestres, esses 2 professores, que ao mesmo tempo são um único mestre só,
que ensinam o equilíbrio das polaridades. Mas no campo aí planetário, se a gente fosse olhar o sistema solar, Júpiter é o maior planeta que tem. Então, ele é o maior planeta que tem, ele dá, se não me engano, ali o dobro de tamanho, se você juntasse todos os outros planetas juntos, ele dá o dobro ainda de tudo isso. E ele tem um centro gravitacional tão intenso que já há estudos que mostram o seguinte, que não é, por exemplo, se a gente considerasse o Sol como esse centro de gravidade, onde todos os planetas giram em torno do Sol, quando a gente está falando de Júpiter, há uma certa competição gravitacional entre os dois. Júpiter é tão grande que ele consegue ter um centro gravitacional que, apesar do Sol ser maior ainda e puxar ele consegue puxar um pouco o Sol. Então a órbita dele é um jogo aqui de um puxa o outro. E se a gente fosse pensar nesse Júpiter, na perspectiva da consciência, e pensando que a intuição, essa possibilidade de trazer a luminosidade à vida, é muito interessante você olhar para os planetas e perceber que Júpiter, sendo o planeta que representa isso, ele tem a capacidade e a força de trazer essa fonte de prana para perto dele. Né? Simbolicamente, assim, a gente sabe que as coisas não são, né, não é um movimento tão marcado nesse sentido, mas ocorre essa atração de Júpiter atraindo a luminosidade, que é muito essa referência da intuição, e atrai essa possibilidade da luminosidade se manifestar aqui na nossa vida. E aí, com essa manifestação luminosa, há clareza, há um senso de justiça, há esse golpe que não é dado sem razão. E não é uma personalidade que diz a razão, é a vida que diz a razão. Porque a personalidade está a serviço. Quando a gente une esses dois dedos aqui, né, Gyan Mudra, indicador e polegar, a gente está convocando um tipo de sabedoria, mas um tipo de sabedoria que se doa por saber. Ela não quer saber mais para se reconhecer mais sábia. Na verdade, quando você une esses dois dedos aqui, você se coloca nessa atitude, você está transbordando a luminosidade, você está transbordando o saber. É como se você puxasse aí do sol essa grande luminosidade e aí você pudesse entregar para os outros também. E é mais ou menos isso que acontece. Há uma força que se expande de Júpiter que é também distribuída para todos os planetas. E é distribuída de forma igualitária, porque você distribui a mesma intensidade para todos. Essa mesma luz se distribui de forma igualitária, por isso esse senso de justiça e essa não necessidade de um golpe errado. Então, quem está preocupado com o golpe é a personalidade, que pode dar um golpe certo ou um golpe errado. Quando há um alinhamento total de serviço para a vida, não há golpe errado, há sempre o golpe que precisava ser dado. Aquele golpe é um serviço, não é alguém que age, é a vida que age através de nós, através daquela força que comanda. É um senso de comando mesmo que vem de fora da personalidade e que a personalidade pode servir. Então é essa sabedoria que transborda, e que ensina, e que ao transbordar ensina. É um tipo de sabedoria que pode, porque a vida ensina sempre. A gente aprende com cada momento da vida, a gente pode aprender com essa sabedoria da própria vida se movimentando. Então ela ensina. E aí quem qualifica esse nível do ensino em nós, por exemplo, daí manifestados, é essa perspectiva, né, esse contexto de Saturno em nós. Então se Júpiter transborda essa sabedoria, Saturno é o que qualifica essa sabedoria. Então a gente poderia dizer ali que é quase essa relação que eu comentei em algum outro momento ali, entre o 6 e o 9, porque o 6 é o afiar da espada, mas é o 9 que acerta o golpe, é o 9 que sabe aonde acertar. O 6 é a clareza de há um golpe a ser dado, aonde? O 9 define aonde é esse golpe. Então essa é a qualificação do golpe. E aí isso evita que você se envolva com o processo de ter que usar essa espada, que inevitavelmente nós estamos em guerra. Né? A nossa mente está vivendo uma batalha tremenda o tempo inteiro, né? E nos colocando em xeque. Então você não está tendo tempo de ficar estudando se você vai dar o golpe aqui, se você vai dar o golpe ali. E o golpe aqui que eu estou dizendo é simbolizando esse processo de guerra, mas na verdade esse golpe aqui é as nossas atitudes, é a ação na vida. Não é muito um decidir, você não precisa decidir aonde você vai dar o golpe. A decisão já foi tomada, o golpe já é necessário. Agora você só precisa executar com ação, e uma ação que se situa no tempo e espaço muito precisa. Essa é a condição quando a gente fala desse saber, e esse saber que se coloca à disposição,
ao se colocar à disposição, está de braços abertos para receber e para entregar na mesma intensidade. Lembra, os braços abertos, eles recebem e eles entregam na mesma quantidade. Não há como você abrir os braços e querer simplesmente só receber um abraço. O abraço precisa ser dado ao mesmo tempo que é recebido. É assim que a união ocorre desse abraço. E isso é essa expansão de Júpiter. Se a gente fosse pensar aí num sentido dos dilemas que a gente pode enfrentar com essa condição, a gente poderia pensar assim, ó, que Júpiter, quando ele vai nos testar, Júpiter sempre nos testa, percebam se não é isso que está acontecendo com vocês aí. Júpiter nos testa pela frustração, pelo sentimento de frustração, enquanto Saturno nos testa pela impaciência, ou pela paciência, pela falta de paciência. Agora veja a combinação dessas duas coisas, porque frustração é um tipo de arrogância. Quando você se sente frustrado, talvez você já tenha ouvido falar disso, vou repetir, porque esse é um contexto importante para olhar para essa perspectiva da frustração. No passado nós falamos disso. Quando você olha para algo na sua vida e você se sente frustrado, é um sentimento de arrogância que está em você, porque você queria determinar aquilo que iria acontecer. E a frustração significa que havia alguém ali querendo algo e que não teve esse algo que queria. E aí se sente frustrado. Só que a frustração no nosso sistema psicológico é uma condição que ameniza um pouco essa condição da arrogância. Então percebam isso, porque a sabedoria de Júpiter pressupõe uma grande humildade, que é esse senso de justiça. Não há justiça sem humildade. Tá? Não há justiça sem humildade. Então, Júpiter, essa condição de Júpiter, essa condição de sabedoria, que nós convocamos toda vez que a gente une polegar e indicador, é um pedido para ser humilde. É um pedido para se livrar de qualquer necessidade de manutenção de uma imagem que queira algo. E é nesse contexto que um guerreiro está colocado, né, dessas batalhas da vida. Esse guerreiro não quer nada, não tem mais ninguém ali, ele é tão humilde que ele está a serviço. Né? Ele não é tão humilde porque ele quer parecer tão humilde, mas ele é humildade, ele é o símbolo da humildade. Então ele está a serviço. E se vocês lembrarem, também falamos aí no ano passado, em algum momento, do Atisha. Lembra aquele mestre da tradição de Buda, mas que vem por uma vertente tântrica? Que ele tem lá os conselhos de Atisha, que nós comentamos em algum momento. Um desses conselhos é: a melhor paciência é manter a humildade. E se a gente consegue contextualizar isso nessa lógica, nesse equilíbrio de Júpiter e Saturno, nos colocando à prova, um pela impaciência e o outro pela frustração, pela arrogância, pela raiva, a melhor paciência é manter a humildade. Isso é sabedoria, isso é intuição. A melhor intuição é se manter humilde. Porque quando você está humilde, numa condição humilde real, de realidade, você não quer manipular a vida. A vida se apresenta e você recebe a vida. E quando você recebe a vida, você transborda a vida. Você transborda essa sabedoria nesse sentido de expansão. Você libera, né, e compartilha aquilo que você é. Por isso tem filmes que falam, ficou famoso, né, na Natureza Selvagem, o filme, lá onde o personagem principal, que é um personagem real, no fim ele diz lá, né, a felicidade só vale se for compartilhada. E quando você recebe a vida e você está numa atitude humilde, você transborda essa felicidade. Essa felicidade não é uma alegria boba, ela é um sentimento de contentamento e que se relaciona muito com o que a gente já falou aqui também da intuição, nesse sentido de contemplação. Quando você contempla a vida, você transborda isso que você contempla. Você não quer colocar um senso de opinião em cima. Quando a gente diferenciou lá contemplação de observação. É um contemplar, um estar disponível para a vida para servir. Servir como? Transbordando. O transbordar pode se dar de diversas formas no mundo material. Quando está a serviço, é uma ação adequada, é uma ação que está à disposição da vida.